A história da bruxaria anda de mãos dadas com a história da mulher. A imagem da bruxa está intimamente ligada ao olhar da sociedade sobre a figura feminina, que na pré-história era um olhar de veneração, e ao longo da instalação de uma cultura religiosa patriarcal, foi se transformando em uma violenta opressão. Para entendermos a caça às bruxas, precisamos entender antes o processo de controle e domesticação da poderosa sabedoria feminina. A história da bruxaria não se resume apenas à Inquisição. Ela começou muito antes e continua a ser escrita até hoje. Lá na pré-história, a mulher, ela foi o primeiro ser adorado pelo mundo humano, na figura de deusa mãe. Sobretudo nas zonas equatoriais, perdão, onde a colheita era farta, a deusa ela era cultuada como personificação da mãe natureza e da força criativa feminina. Em 4000 antes de Cristo, tivemos o influxo indo-europeu. As tribos guerreiras e caçadoras começaram ali a conquistar os locais onde havia culto à mãe deusa. Seus deuses masculinos e guerreiros gradualmente vão substituindo as mitologias baseadas na tradição da deusa, e as antigas deusas primordiais agora são colocadas como mãe ou esposas das divindades masculinas e paternas. Na Idade Antiga, as primeiras civilizações surgem, as primeiras culturas ali avançadas e civilizações de fato, como os sumérios e os egípcios. A partir do momento em que temos uma sociedade mais dividida em grupos, começamos a ter uma mitologia mais dividida, com várias deusas e deuses que vão abençoar e representar todos os grupos da sociedade. O paganismo, né, ainda assim, o culto à Mãe Terra, ele persistiu, sobretudo entre os povos rurais da antiguidade, que eram os pagãos. E o que é o paganismo? O paganismo é um culto à natureza, é um conjunto de tradições politeístas nas quais deusas e deuses são cultuados por representarem aspectos da natureza. Na antiguidade, eram ainda as mulheres que guardavam os conhecimentos sobre as ervas, quais plantas eram remédios, venenos, afrodisíacas, abortivas. Elas eram curandeiras, feiticeiras que passavam seus saberes para filhas e netas. Por volta de 390 depois de Cristo, nós temos ali a consolidação do cristianismo. E o cristianismo ele se estabelece como religião oficial do Império Romano. Mas na prática, para o povo rural, isso não ia acontecer tão fácil da noite para o dia. Foram séculos de conversão da sociedade para que houvesse uma total transição do paganismo para o cristianismo. E aí, ali na Idade Média, nós começamos a ter a demonização do culto pagão, onde todos os deuses pagãos, eles passam a ser considerados demônios. Nas crenças pagãs, as divindades, elas representavam aspectos da natureza. E muitas dessas divindades, elas possuíam chifres, que simbolizavam os animais da terra, o poder e a caça. A figura do diabo, então, ganhou seus convenientes chifres. Outro símbolo que passou pelo mesmo processo foi a figura do bode, que antes representava a fertilidade, e a serpente, que antes simbolizava a sabedoria e o renascimento. Os animais pretos e noturnos, em geral, eles passaram também a ser vistos como possuídos pelo demônio, e aqueles que conviviam com eles começaram a ser vistos com maus olhos, sobretudo as mulheres. Inicia-se também nesse período o uso pejorativo do termo pagão, que na origem da palavra significa pessoa do campo, mas a partir de agora seria usado de forma negativa para todos aqueles que não eram batizados na fé cristã
e que por isso não seriam aceitos no reino dos céus. Outro ponto decisivo é que as festividades cristãs foram colocadas em cima dos antigos festivais pagãos e usando elementos similares para que o povo fizesse a transição de uma para outra. Daí o nosso Natal e a nossa Páscoa, que são festividades pagãs. Nesse momento, o imaginário popular era bastante alimentado por contos de bruxas malvadas que moravam na floresta e comiam criancinhas. E muitos elementos foram incrementados no conceito e acusações de bruxaria, como a ideia, por exemplo, de pacto com o demônio e de heresia. A bruxaria então passa a ser crime, o que leva à criação dos tribunais da Igreja que investigavam e julgavam aqueles que ameaçavam a doutrina cristã. Tribunais esses que eram chamados de Inquisição. No ano de 1450, a Inquisição e a caça às bruxas foi atribuída ao período medieval, mas a verdade é que foi em cerca de 1450, no final da Idade Média, que o medo das bruxas havia se propagado por toda a Europa e se transformado em uma obsessão febril que resultou em verdadeiras atrocidades misóginas. Uma caça que duraria séculos. A bruxaria passou a ser crime de heresia na Europa e a sua punição era a morte na fogueira, com exceção da Inglaterra, que tratava a bruxaria como crime civil e, por isso, lá as bruxas eram levadas para a forca. No ano de 1484 é publicado o livro mais influente e decisivo da época, o Malleus Maleficarum, Martelo das Feiticeiras, pelo inquisidor alemão Heinrich Kramer. Trata-se de um manual para inquisidores absolutamente misógino, que ensinava a identificar uma bruxa. Um livro que inspirou a tortura e a execução de milhares de mulheres. No século XVIII, ali na era do Iluminismo, a caça às bruxas começa a declinar em meados de 1750. Isso porque o Iluminismo chegava trazendo a centralidade da ciência e da racionalidade crítica na Europa. Para esses pensadores céticos, todas as formas de dogmatismo eram recusadas e os eventos misteriosos e espirituais sempre tinham uma explicação material. Então, acreditar em coisas fantasiosas como os milagres de Deus ou a existência de bruxas era um absurdo. E a partir daí, a bruxaria começa a ser vista de forma debochada, como uma simples superstição ou uma piada. No final do século XIX, o interesse pelo ocultismo ele aumenta, e os Rosa-Cruzes e as sociedades mágicas, que eram secretas e semi-elitistas, estavam adquirindo cada vez mais prestígio. Seus membros eram grandes magistas, estudiosos e notáveis escritores. E assim surgia a alta magia, que criou diversos elementos da magia cerimonial e desenvolveu grandes estudos de numerologia, tarô, astrologia, formas de invocação e muitos outros sistemas e doutrinas ocultas que uniam simbolismos cabalísticos, alquímicos, pitagóricos, da feitiçaria antiga, entre outros. No final do século XIX, começam a ser publicadas teorias e obras sobre a bruxaria ser, na verdade, uma sobrevivência do paganismo pré-cristão. Três grandes nomes trouxeram obras influentes. Foram Charles Godfrey, Margaret Murray e Robert Graves. Ali por volta dos anos 50, com o surgimento do neopaganismo, com todas as sementinhas plantadas, um homem reúne todas as peças, mesclando as teorias de resgate de um antigo paganismo com práticas ocultistas e cerimoniais da alta magia. Esse homem foi Gerald Gardner, o pai da Wicca, que funda de fato a religião da bruxaria moderna no Reino Unido.
Embora ele estudasse e vivenciasse a bruxaria desde os anos 30, é com a publicação de obras como A Bruxaria Hoje e O Significado da Bruxaria que Gardner sistematiza suas teorias e as regras da religião da bruxaria moderna, ou a Wicca. A partir dos anos 60, a disseminação da Wicca, com o tempo, nem todos ali se identificam com as regras e as ideias da tradição gardneriana. E com isso foram surgindo outras vertentes da Wicca, como a Wicca alexandrina, fundada por Alex e Maxine Sanders, em 1962. A bruxaria sai do Reino Unido e vai para os Estados Unidos através de Raymond e Rosemary Buckland, que haviam sido autorizados a levar a Wicca gardneriana. Contudo, com o tempo, o casal começa a se afastar das regras de Gardner e funda sua própria vertente, a Wicca saxônica. Ali por volta dos anos 70, mais ou menos em 1971, Susana Budapeste cria seu próprio coven nos Estados Unidos, que foi o primeiro coven de bruxas feministas, fundando a tradição da Wicca diânica, que se tornou um modelo para milhares de outros grupos espirituais femininos que surgiram nos Estados Unidos. No final dos anos 70, a partir das ideias da bruxa, escritora e ativista, temos também a bruxaria ligada a ideias de sustentabilidade e ativismo ambiental. Ali por volta dos anos 90 e 2000, a bruxaria chega ao público adolescente. Até os anos 90, a bruxaria, embora foi ali se popularizando, ainda era relativamente secreta e muito voltada para o público adulto. Os covens, em geral, tinham uma idade mínima de 18 anos, mas em 1996 acontece o lançamento do filme Jovens Bruxas, que gerou um verdadeiro alvoroço no público adolescente. O filme foi um verdadeiro sucesso, assistido por aproximadamente 1 milhão de pessoas no primeiro final de semana. No mesmo ano também foi lançada a série Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, que inclusive eu amo. E nos anos seguintes, nós temos aí outros sucessos que foram envolvendo a temática das bruxas, como a série Charmed e o lançamento do filme da magia A Sedução, que também é sensacional, no início dos anos 2000. E aí também teve, né, grande sucesso aí dos livros da franquia do Harry Potter, tudo coincidiu com o advento da internet. Então, o público jovem, que antes não poderia entrar em covens e que, na sua grande maioria, estava em casas cristãs, inclusive eu, começou a estudar bruxaria na internet. O site The Witch's Voice, até a metade dos anos 2000, era o site religioso e espiritual mais visitado do mundo. E aí, já conheceu a história da bruxaria? Gostou do vídeo? Deixa aqui seu comentário.